Temos umas outras perguntas aqui. Pode ir, vamos embora. Quais são os efeitos neurológicos do uso contínuo das redes sociais? A pessoa que fica usando muito Instagram, começa a se comparar, começa a ter... Hoje muita gente fala que é uma epidemia de ansiedade, né? Uhum. Hoje as pessoas estão super ansiosas e muita gente atribui às redes sociais, né? Uhum. As pessoas estão ansiosas por conta do uso da rede social. As crianças, elas já desde a tenra idade ali, elas já entram na rede social, no feed, na scrollar o feed, ficam viciadas por aquilo, ficam hiperativas, ansiosas. Quais que são os efeitos neurológicos aí do uso contínuo? Eu vou começar respondendo sobre essa parte. E eu vou abrir um parênteses, vou começar do jeito também que não indicado. Eu acho que a gente tem o idiota e a gente tem o dogmático, que não é necessariamente o idiota, ele só converge à média, é tipo um algoritmo generativo. Ele não fala, a não ser quando ele está alucinando, ele não vai falar bobagem, ele vai falar o básico, não é incrível. E essa fala, que não é sua, que você está dizendo, tem gente que diz isso, ela é o básico, ela é esse termo médio. Portanto, ela tem esse componente dogmático. Olha só, hoje o meu artigo da Folha começa assim. Eu sempre desconfiei dessa história de que a ansiedade digital da molecada é alimentada por passar o dia no TikTok. Começa assim. Ou seja, negando isso. E eu sempre desconfiei. Toda vez que falam isso, eu já participei de Tendências e Debates da Folha sobre isso e outras coisas mais. Todo mundo, não, porque a rede social... Nunca acreditei que esse é o fenômeno hegemônico. Ao contrário de quase todo mundo que está por aí. E aí olha o que eu falo. Porque o que foi ficando claro ao longo do tempo é que 40% dos jovens entre 11 e 17 anos consomem ou são expostos à pornografia digital. Então a gente tem que pensar, olha só, a pornografia digital tem uma importância na vida dessa molecada que é insana. Por quê? Não é porque elas passam o dia vendo pornografia, não, elas passam o dia no TikTok. Mas cria-se uma relação com a imagem, uma relação com o sexo, uma relação com relacionamentos que é fóbica, que é tensa e ansiosa, num nível que é muito mais profundo do que a dancinha do TikTok. Eu não sei fazer aquela dancinha, eu vou ficar triste. Tem isso aí, mas o outro negócio é muito mais. Porque lembra que eu estava falando agora há pouco sobre como os comportamentos digitais, como eles têm um custo energético, eles convergem só à visceralidade. Né? Você não reage àquilo que você acha que é de bom senso, você só reage àquilo que você acha que é horrível ou que, sei lá, revela o seu eu interior. E aí, qual que é o ponto? Na pornografia, a mesma coisa acontece, como em qualquer conteúdo, e, consequentemente, as reações são mais fortes aos conteúdos mais hard. E aí, quando você vai ver, por exemplo, eu fiz uma análise de palavras-chave no topo das palavras, né, dos Trend Topics da maior plataforma de pornografia do mundo, que é o Pornhub. E são coisas assim, madrasta é um dos maiores, tá lá no artigo de hoje, madrasta, incesto, você tá entendendo o negócio? Então, isso dá um nó na cabeça de quem tá começando uma vida de relacionamentos e tudo mais, que é complicada. Assim, é um mega nó. Então, tudo para dizer o seguinte... A pessoa, o indivíduo ali, a criança, ela começa a normalizar uma parada como incesto, por exemplo. Não é só a cabeça isso. dela vai gerando uma normalização, uma vulgarização de coisas que são muito terríveis. Né? Madrasta, incesto... Então, eu não diria que eu acho que é quase isso, na minha opinião. Eu acho que é o seguinte, no mundo do conteúdo... O incesto, a madrasta, o sexo mais... Que não tem nada contra a proposta do sexo mais louco do mundo, zero. Pelo amor de Deus, acho que é ótimo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, nas plataformas, o que seria erotismo, o que seria uma transa com um pouco de afeto, tudo isso fica lá embaixo, porque isso não dá clique. Ninguém tá nem aí pra isso aí. Entende? Então, os conteúdos mais extremos sobem. Então, é quase o que você falou, mas nas plataformas é isso. Na cabeça da criança, do adolescente, então, não é que isso é normalizado.
é que, por acaso, como esses conteúdos sobem, é isso que a pessoa vê. Aí ela entra no negócio e tá uma cena, entendeu? Um negócio que deixa a pessoa... Você fala, meu Deus do céu, entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Assim, eu comecei o artigo de hoje, a parte que eu vou definir o que é pornografia, assim, pornografia é o gênero em que um cara dá um tapa na cara de uma mulher e ela invariavelmente diz, quero mais. Pode ver se não é isso. É isso, entende? Aí, pensa aquele moleque de 11 anos, ele vê aquela cena, aquele ator pornô, e pá, eu falo, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, há uma sensação de impotência e uma sensação de que ele precisa ter uma animosidade. Por que tem red pill, essa coisa? É que não é que ele odeia a mulher, é que ele sente que ele precisa odiar. E a menina olha aquilo e fala, que merda é essa? É um estupro? Entende? E aí isso gera essa animosidade. Essa animosidade, quando se fala que a rede social é a fonte de toda ansiedade, para mim esse é um papo reprimido. E por isso que eu acho ele medíocre. Porque isso é uma parte da verdade, outra parte da verdade é que as pessoas estão assustadas porque elas entendem que sexo é pornografia. Quando você tem 11, 12, 13 anos de idade, o que você está pensando é que daqui a pouco você vai entrar na sua vida da adolescente, você vai fazer sexo. Você vai ter namoradas, namorados, o que quer que seja. Aí a pessoa olha aquele negócio e fala, meu Deus do céu. Entende? Então, sim, voltando agora eu posso te responder. Eu acho que as redes sociais são parcialmente responsáveis pelas ansiedades digitais. Eu acho que a pornografia digital é fortemente responsável também, sem nenhum moralismo. Eu não acho que não pode ver pornografia. Pornografia é coisa do capeta, qualquer coisa. Não acho nada disso. Só estou olhando o fenômeno como ele aparece na vida das pessoas, sobretudo de uma molecada que definitivamente não se beneficia em nada de ser exposta a uma coisa dessa. Eu lembro do meu tempo de moleque que tinha um filme, uma série de filmes assim, tipo pornografia, que chamava Faces da Morte. Que era tipo assim, a pessoa caía do avião, morria, se espatifava lá embaixo. Era só filme de... Era pornografia? Não tinha nada de pornografia, mas era mais hard que pornografia, entendeu? Porque era uma coisa... Estou trazendo coisas no nível do impacto. Eu lembro que uma vez eu fui exposto, por assim dizer, ao Faces da Morte, entendeu? Sabe, é um cara que tá lá, e aí tem uma serra, tá na indústria, estavam filmando, aí ele escorrega, cai, a serra corta ele no meio, ao vivo, sabe uma coisa assim? São cenas de pessoas morrendo de formas chocantes. Não foi um negócio bom pra mim ser exposto àquilo naquele momento. Tanto que eu lembro até hoje. Isso é uma coisa que você fala assim, sabe aquela, podia não ter visto, eu queria desver, sabe? Sim. Colírio do desver. Então, eu acho que a gente não pode subestimar o impacto da pornografia. Não é pelo sexo, porque está mostrando pau e xoxota. Não é nada disso, não. É pelo que é o extremo do negócio, como o algoritmo impulsiona esses conteúdos extremos para pessoas que estão no momento da vida que o que elas precisam é reduzir a ansiedade sobre ter um relacionamento da mão. Ainda mais numa era de Tinders e tal, que já é uma coisa que... Pensa do ponto de vista relacional, que coisa... desenhada só para dar lucro, né? Que é péssimo, né? Porque tem 15 anos de idade. Então é óbvio que é horrível esse tipo de não que uma criança de 15 anos vai usar, porque eventualmente usa também, mas não isso. Mas o entendimento de que é assim que as pessoas se relacionam, sim. Entendeu? Tudo isso gera ansiedade e animosidade entre os sexos. Eu tô aqui só no nível heterossexual para ficar no mais simples, porque é óbvio que isso aí também em todos os níveis, em todas as opções se aplica, e aí com nuances. Mas então, acho que a ansiedade, ela não é só, ela é muito mais do digital e da exposição à tela. Por que as pessoas veem tanta pornografia? Primeira razão, a mais simples de todas, é porque a tela está na tua frente. E como não tem nenhum filtro para esse negócio, não tem que usar um documento. Hoje tem um cara lá que eu vi que escreveu na minha coluna, gostei muito do artigo, blá blá blá, mas você não discutiu a regulação, devia ter... Aí ele falou um negócio tão óbvio, pena que eu vou responder, fala, cara, mas... é que eu só tenho 3.200 palavras. Ele falou assim, devia ter um negócio no nosso país que é assim, para você acessar um negócio desse, tem que botar a sua identidade aqui, tirar fotinho, igual num banco, tudo bem, aí você pode fazer o que você quiser, você tem que ter 18 anos, entende o ponto? Então, que é uma regra que ninguém segue, só qualquer um vai lá e faz isso. Então, eu acho que tem esse ponto. Dito isso, quais são os efeitos, agora feita essa ressalva, os efeitos neurológicos do uso das redes sociais. Mais uma vez, eu também acho que a gente tem que sair do convencionalismo e tal, a gente ouve aí essas pessoas que falam que a rede social causa primariamente efeitos
afetivos. A ansiedade, como eu já disse, pode ser relativizada, então ela também é causada pelas redes sociais. De novo, está errado. O efeito primário é um efeito causado pelo scroll. Não é a rede em si, é a scrollagem. A scrollagem, tem até uma palavra uma expressão para isso que é doom scrolling, que é a scrollagem infinita. Ela está até no Mercado Livre, tá? É a lógica de você manter a pessoa ligada no negócio, então não acaba nunca, ela pode ficar lá. O que acontece com a scrollagem? Ela gera um treinamento. Olha só, eu preciso apresentar um conceito aqui até para essa coisa fazer sentido. Imagina que eu saí à noite, agora eu saindo aqui do seu estúdio, belo estúdio, e eu vou para minha casa e eu sou sequestrado no caminho. E aí eu fico, alguém tenta quase me mata, não sei o quê, e depois deu tudo certo, no final me liberaram, eu vou para casa. No outro dia eu vou estar andando na rua e eu posso ficar preocupado, encanado com isso. A gente vai dizer que isso é um trauma. Uma outra maneira de falar houve um aprendizado. Só que é um aprendizado negativo. A gente está acostumado a associar a palavra aprendizado a uma coisa positiva. Mas tudo aquilo que forma uma memória e essa memória te gera uma orientação em sentido ao comportamento, você fica paranoico, quer acelerar, quer fechar o vidro, é um aprendizado. Trauma é um aprendizado, certo? Então, beleza. Então, o que acontece é que quando você fica scrollando muito, você aprende muito, entre aspas, vamos dizer assim, você é condicionado pelo desenho do que é scrollar a não focar nada, não é verdade? Você não está focando nada, você está justamente passando. Sim. Isso cria um déficit de atenção de natureza não neurológica. Por quê? Porque, afinal de contas, você está treinando o seu cérebro a não parar num conteúdo só, a não fixar nada. Quando existe uma base neurológica, a base neurológica gera, então, um fenômeno muito mais sério. O seu déficit de atenção de natureza neurológica é amplificado. Quando o seu déficit de atenção não é de natureza neurológica, a princípio, isso não acontece. Porém, o cérebro ele tem grande plasticidade. E de você ficar fazendo isso o tempo todo, você gera com o tempo cada vez menos capacidade de focar um conteúdo de longo prazo. Por quê? Porque a questão toda desses aprendizados é que existem padrões eletroencefalográficos. Pensa na energia do cérebro, tá? Então são padrões de ondas. O cérebro funciona com várias frequências, igual harmônicos, igual um piano, tá? Com as suas cordas. E você precisa sustentar altas frequências no córtex pré-frontal para você estar prestando atenção continuada em alguma coisa. E isso cansa. Prestar atenção continuada é um exercício, que nem qualquer outro. Eu ver que você tem xadrez, você joga xadrez, você sabe do que eu estou falando. Se você ficar se distraindo no meio do caminho, você apanha no jogo. Sim. Entendeu? É disso que eu estou falando, é um exercício. Uma boa parte do aprendizado do xadrez, no nível que você ainda não está lá lendo livros com estratégias, é essa atenção. Você aprende a ficar focado no jogo. Criança aprendendo a jogar xadrez é isso. Quanto mais focado no jogo, mais tempo focado, melhor você joga. Então você não aprende isso e você inclusive desaprende isso. E aí com o tempo você gera um efeito neurológico, você gera ativação de genes, tem toda uma questão de informação de cadeias e reconfiguração, e aí você cria um déficit de atenção onde ele não necessariamente deveria existir. Esse é o primeiro efeito, mais básico de todos. Ele não está no nível afetivo, ele está no nível cognitivo. A gente tem uma epidemia de déficit de atenção hoje em dia, sendo que os déficits de atenção de base neurológica são minoria. Então, você acha... Não é. A pessoa fala, porque tem déficit de atenção, toma Ritalina, toma qualquer outra coisa. Mas no fundo você vai fazer um eletro, não tem nada naquele cérebro. Hoje em dia todo mundo fala que tem déficit de atenção, né? Entendeu? Eu tenho 0. Olha que bom. Não, pelo contrário. Eu cada vez menos, tinha 0, agora eu tenho menos 1000. Assim, faço o oposto disso. Não, começou com esse negócio de que eu vou passar rápido no texto, qualquer coisa eu paro e falo, não vou fazer isso com o meu cérebro, que isso dá errado. Deixa, foca o mundo real, daqui a pouco senta com calma. E é isso, mas resumo da ópera. Então eu acho que o primeiro efeito é um efeito cognitivo ou neurocognitivo. Aí, em cima disso, efetivamente há a questão projetiva e essa competição emergente, que é uma competição pelo gosto, uma competição no domínio da gostabilidade. O grande negócio das redes sociais, é que rede social não impacta afetivamente as pessoas de maneira homogênea em todas as idades. Não é assim que funciona. Elas têm um impacto muito maior na adolescência. Porque na adolescência, a adolescência é uma espécie de teste
da gostabilidade. Em outras palavras, o adolescente ele é altamente competitivo no nível do gostar, que as pessoas às vezes chamam de popularidade e etc. Mas não é. Popularidade é só uma dimensão. Tanto que não é verdade que porque tem uma menina altamente popular as outras querem se matar. Não é verdade. Não é assim que funciona. É a questão do gostar. Então o que acontece? O que dói é aquela pessoa que sente que ela vai lá, põe a coisa na rede dela, com os amigos, é uma rede fechada, tem só 500 pessoas, não é 100 mil. Mas ela sente que aquelas pessoas não gostam dela. É isso. Por quê? Porque a adolescência é um período muito fundamental para mate seeking, como falam, como se diz em inglês. Ou seja, é um momento de buscar parceiros e parceiras, e não só sexuais, mas amizades da vida. Esse é o momento. Então, o que causa mais ansiedade nas redes também não é a corrida de cliques e tal. É aquele sentimento de que as pessoas não gostam de você, que é expresso, ou elas são indiferentes a você. É isso que corta com uma faca. Na minha opinião, uma das melhores produções desse século é a série Adolescência. Não, inclusive eu ia mencionar, porque muito do que você estava falando eu estava me remetendo à série. Eu assisti esses dias, inclusive. Que legal. Ontem mesmo eu terminei de assistir e, nossa, é fantástico. A cena final mesmo. É a coisa mais incrível. Ai, pessoal, do se mundo. você não assistiu Adolescência, assista, é fantástico. E aborda muito o que você tinha falado sobre como a pessoa começa a acessar a pornografia, começa a se desenvolver naquele mundo, ele começa a entender o papel, qual que é o papel do homem e qual que é o papel da mulher de forma distorcida. Exatamente. Por É um conflito, e é um conflito em que o cara tem que ser, ao mesmo tempo, esse sujeito ultra mega, o Rambo do pornô, mas ele tem que também mostrar agressividade e animosidade em relação à mulher. Ele tem que conseguir humilhar ela. E a mulher aí sente o contrário, fala assim, esse cara quer me humilhar, quer me estuprar, eu tenho que impor o meu... E é uma briga criada... Uma guerra. Uma guerra no sentido não... Né, no pior sentido, não, uma guerra mesmo, uma batalha. E é uma batalha criada para gerar clique. Essa é a batalha mais tóxica que tem no mundo. Ninguém fala assim, não, o negócio é a gente estar junto, curtir um prazer. Não, isso aí não dá clique. Entendeu? Cadê esses vídeos? Não tem. Isso aí tá lá, tem lá, sei lá, na página 30 deve ter esse daí. Entendeu? Esse é o problema do negócio. Mas fecha parênteses. Em adolescência, assim, a cena... São tantas cenas absolutamente incríveis, mas uma cena absolutamente incrível é que tem um menino cujo pai é um policial que está envolvido. Você lembra bem, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas só para dizer que tem um pai que é um policial que está envolvido na investigação de um crime, não vou falar mais nada, e o que importa é que o menino, filho dele, que ele vai à escola onde o filho estuda, e o menino chama o pai numa sala, eles têm uma relação conturbada, e naquele momento há uma revelação geracional absurda, que é sobre o sentido das reações que um post, na verdade não é um post, as reações que a reação a um post do menino gerou. Então, há uma menina que reage a um post do menino, aparentemente de uma maneira que o policial entende que é positiva, é até afetiva, mas o sentido daquilo é outro, e o grande ponto é que as pessoas não reagem ao post dele, ao que ele falou, não. Elas reagem à reação dela, positivamente. Então, é o inverso do positivo. É do tipo, você será um trouxa para sempre, e todo mundo dando like nessa frase. Esse é o grande negócio das redes sociais. Botando o dedo na ferida, não é a dancinha. Isso aí conta também, mas conta tão menos. Isso foi fabricado por uma mídia pouco intelectualizada, que acha que esse é o problema principal, porque ele é um problema, ele só é o problema mais fácil de enunciar. O mais verdadeiro não é esse da rejeição e da sensação de que as pessoas não gostam de você, mesmo naquele grupinho fechado de 300. Esse é o grande problema. Faz todo sentido, cara, todo sentido. Bom. Essa série ela fala muito sobre o movimento Red Pill, né? Ela fala sobre o Andrew Tate ali, que começou o Red Pill nos Estados Unidos, tudo mais, como que funciona essa cultura. O que você acha do movimento Red Pill? Qual que é a sua opinião sobre? Começando no juízo moral,
é um dos movimentos mais deletérios, mais negativos para a sociedade global que existem. Um dos piores, a pouca coisa mais nociva. Falando em termos de do conceito de idiotice, há pouca gente mais idiota do que os seguidores e partícipes desses movimentos Red Pill. Então, se você saiba que eu te acho um idiota, tá? Você pode me odiar porque eu também tô cagando, caguei pra rede social e tudo, mas ó, eu te acho um idiota. E falo carinhosamente, tá? Você tá assistindo aqui, certamente eu tenho o dobro da tua idade pra eu ser seu pai, e eu falo carinhosamente que eu não quero que você seja um idiota. Não seja. E eu vou dizer por que eu acho que você é um idiota. Porque, lembra que eu falei que existe um desacoplamento entre o estado do mundo e a percepção da pessoa, e a partir desse desacoplamento há um conjunto de ações que gera consequências negativas para a própria pessoa. É por isso que eu não quero que você se dê mal, eu não quero que você seja esse idiota. E eu vou dizer qual é o desacoplamento. A premissa do movimento Red Pill é que existe uma animosidade essencialista que emerge por si só do mundo, ontológica, entre homens e mulheres. Essa premissa é falsa. Essa premissa é uma idiotice. É como achar que o mundo surgiu em 2023, porque em 2023 você acordou para a realidade. Não, o mundo não surgiu em 2023. A história dos relacionamentos entre homens e mulheres é a história da nossa espécie. E já passou por muitos movimentos diferentes. Muitos movimentos. O que a gente vive hoje é muito diferente do que a gente vivia na década de 90. Que é muito diferente do que se vivia na década de 70. Que é muito diferente do que se vivia na década de 40. Então, é assumir que o mundo, não, que os conceitos e as relações não têm historicidade, só que elas têm. Então não seja idiota. Vai entender que, na verdade, esse ponteiro da animosidade e do menino e da menina, do azul, um é azul, precisa ir de azul, a outra de cor de rosa. Entenda que a história dos relacionamentos ela vai fazendo assim como um limpador de para-brisa de um lado para o outro. E esse é simplesmente um movimento oscilante para um lado no ponto mais extremo. Mas não é verdade. Existem N formas de constituir relacionamentos muito menos tensos, com muito menos necessidade de afirmação de um suposto, de um masculino ferido, frágil, que precisa se afirmar através desse tipo de violência, que no fundo é castrada, entendeu? Que é no fundo coisa de que, óbvio, por isso que assim, Red Pills sejam... parece que Red Pills e Incel são opostos, mas é claro que não. Todo Red Pill na base é um castrado por excelência, no sentido assim, é um sujeito que se sente impotente. Porque se você não se sente impotente, por que raios? A câmera morreu. Pode continuar. Tá. Se você não se sente completamente impotente, por que raios que você odeia tanto mulher? Claro, você pode... Tem o outro lado que assim, não, são gays enrustidos e tal, mas eu não acho, tá? Porque eu acho que gays enrustidos hoje em dia não odeiam mulheres. Não, isso já foi superado, tá? Então não é esse o ponto. Então esse sentimento dessa castração, e é por isso que a pessoa tem aí agressividade, e aí não sei o quê. Então, para começar, a tese de que as coisas precisam ser assim é uma má tese, porque não é verdade. E em cima disso que está o ponto mais sério, que é o seguinte: uma vez que você assume que seja assim, sua vida fica pior. Esse é o problema. O problema dos Red Pills é que a vida deles é uma merda. Porque se você se relaciona com alguém que no fundo você acha que é uma espécie de oposto, que existe uma tensão, você nunca vai conseguir se relacionar tão bem. Você pode achar que você vai, que tem... não, porque eu pego... Não, você pega que não se fosse pegar um gado, entendeu? Você não vai ser amado, entendeu? É difícil ser amado assim. Eu sei o que é ser amado, é bom. Eu nunca vi um Red Pill amado. Ele acha que é amado, bastante amado. Não é amado. Nunca vi nenhum Red Pill amado na minha vida. E ser amado que é bom. E para você ser amado, você tem que baixar essa guarda, essa violência instituída e essa animosidade. Senão não rola amor, entendeu? Não rola da pessoa. Você não é gostado. Sabe o problema do gostar? Você não é gostado quando você age assim. E você não é que você age, você incorpora esses valores. Ninguém gosta, não gosta. E aí o que adianta? Você não é gostado. Dane-se todo o resto. Então é uma burrice para começar. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, que é o que faz da burrice uma idiotice completa, é que obviamente são movimentos comerciais. O Andrew Tate, que é inglês,
ele tem uma empresa multimilionária, na verdade hoje em dia bilionária, e todo esse movimento está em cima de uma empresa bilionária que ele tem. As pessoas não sabem, mas está numa coluna hoje da Folha, que é outro caso curioso, que todos os sites pornográficos, exceto um, inclusive esse que falou é Pornhub. o Pornhub, são de um único fundo de investimento, que se chama Ethical Fund, qualquer outra coisa. Ethical. Percebe? O cara tá tirando sarro ou é cortina de fumaça? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Tira sarro da gente que sabe e a cortina de fumaça para quem não sabe. Então, esses movimentos todos são a mesma coisa. E eles ganham outras conotações. Muitos deles agora têm conotações religiosas. Tem acho que é Legendários, não é o nome? Que é aquele negócio. Gente, sério, tem um cara que fica de 4, o outro sobe em cima das costas. Isso aí, no meu tempo, chama viadagem, tá? Isso aí no meu tempo chamava viadagem. Não chama mais porque não pode falar isso. É puta de uma viadagem, não tem problema viadagem. Eu acho que eu tenho zero questão, acho que é ótimo. Mas entende, pra que uma viadagem assim reprimida, uma coisa dessas? Sendo que é pra pagar, é uma coisa que a gente tem que assumir de uma vez os valores que estão em jogo, as questões que estão sendo sentidas e baixar a guarda. A ideia de que a gente está numa luta é uma ideia deletéria para quem acha. Você acha que você está numa luta, você não vai ser bem quisto, você não vai ser amado pela pessoa, o grupo que você acha com quem você acha que você está lutando. Se achar que você não está lutando, você já sai melhor. E aí você não precisa ficar de 4, outros subir em cima, ou qualquer coisa do gênero, e subir a montanha e chegar lá. Não, você já chegou. Você não precisa conquistar. A conquista é essa. A conquista é você não sentir que você precisa conquistar. Porque toda vez que você sente que você precisa conquistar, é porque você não tem merda nenhuma, né? Esse é o grande problema. Poxa, cara, perfeito, perfeito. E o Legendário se paga 20 mil pra entrar, né? Ah, sei lá quanto é. 20 mil reais pra você entrar. Um movimento só de homens que sobe montanha e tudo mais. Essa que no meu tempo chamava viadagem. Mas, de novo, sem nenhum preconceito contra quem não só quem é gay, que eu tenho amigos gays que falam assim, eu gosto de falar que eu sou viado. Eu acho ótimo, qual é o problema? Nenhum. Não. E também não tem problema ser viado enrustido. Tem até um quadro muito engraçado do Louis C.K. em que ele tá contando que ele sentou para assistir um filme, que é um filme que ele brinca de chicken, que é uma brincadeira americana, que é tipo quando vem 2 carros dos anos 50 e quem é chicken é quem vai tirar o carro para não bater de frente. Sei. E que eu acho que chama Magic Mike, é um filme de strippers masculinos com dois bonitões lá. E ele fala, eu sei qual é o fim do filme. E o fim do filme é que no fundo eu sou gay. Aí todo mundo, entendeu? Tipo assim, ele tá brincando e tal, claro. E aí no meio, mas ele fala assim, uma coisa que é hilária. Ele fala assim, eu não tenho nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de preconceito com ninguém, mas eu tenho o direito de reprimir a mim mesmo. O jeito que ele coloca é muito engraçado, entendeu? Porque não tem como você não concordar, entendeu? Ele faz o que ele quiser com a vida dele. Então, até isso eu não acho que é problemático de forma nenhuma. Eu só acho que a gente tem que entender, assim, ter um pouco de espelho em casa, no sentido existencial, para a vida ser melhor e mais leve. Só isso. Faz todo sentido. Ó, tem uma outra pergunta aqui sobre... Peraí que eu perdi a pergunta aqui, mas ela é sobre... Deixa eu ver aqui. Sobre IA. IA, que é um dos assuntos que você domina, e você acho que você fez sobre IA você fez uma tese, né? Tem, então, várias teses sobre IA, um monte de paper, um monte de coisa. Onde estão os maiores riscos da IA? Porque a gente vê hoje, a IA está cada vez mais se aperfeiçoando em todos os sentidos, né? Sim. Em absolutamente todos os sentidos, porque ela fica se nutrindo, se autonutrindo ali de conhecimento, se desenvolvendo em velocidade absurda, né? Mas quais que são os maiores riscos da IA? E uma outra pergunta que eu queria fazer em seguida existe a possibilidade da IA acabar com o mundo? O maior risco da IA está no desenvolvimento de armas autônomas. Não é da IA ganhar consciência, atravessar o oceano, morder meu pé. Não. O desenvolvimento de armas autônomas é uma realidade em todas as grandes economias bélicas. Nenhuma delas quis assinar um tratado da ONU propondo o banimento ou o controle dessas armas. Todo mundo está a fim de desenvolver, porque
Primeira coisa é que guerra dá um problema político, entendeu? Guerra é bom quando você tá matando soldado do outro lado, destruindo as cidades do outro lado. Mas quando morrem os seus soldados, mesmo quando você é uma potência beligerante que tá atacando alguém, gera bad press, entendeu? Gera publicidade negativa em casa. Então, governos não gostam. O bom vocês entenderam, né? Não preciso desenhar, né? Que não é bom. É ironia. Enfim, esse tipo de coisa gera uma publicidade negativa em casa. Então, todo mundo está pensando em reduzir o custo político das guerras. Então, quer botar a arma autônoma lá para não morrer ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mais sutil, é que há uma mudança no paradigma das guerras nos últimos anos, nas últimas décadas. As guerras hoje em dia são muito mais urbanas. E guerras urbanas são guerras que produzem muitos feridos. Guerra urbana é foda, cara. Porque guerra urbana é aquela coisa assim, o cara tá atrás dessa parede com um revólver, entendeu? O outro tá ali, aí dá um tiro de metralhadora, aí você corre, aí o cara toma um tiro, aí como é que você vai lá resgatar? Aí o cara sai se arrastando, pingando sangue, entra na casa de uma pessoa, tem uma avó, ele se agarra na mulher, cada um tiro, mata. Guerra urbana é uma coisa terrível. E quase todas as guerras hoje em dia são urbanas. Então, a solução de você botar, por exemplo, drones que entram, que vão vigiando, que atiram, matam as pessoas, robodogs com metralhadoras enfim, que autonomamente agem, todo esse tipo de coisa tem grande vantagem numa guerra urbana por causa desse problema, que não é só quanta gente morre e tal, é que a guerra urbana é uma guerra da dor. Ela volta ao século XVIII, onde o século XVIII foi o século, né, 1800, sobre o começo do século XVIII, foi o momento em que houve a transição das armas que efetivamente eram 100% baseadas na pólvora, entendeu? Então, você deve ter visto aquelas baionetas com espadas na ponta. Então, a gente está falando de um momento em que uma guerra, que você tem muita espada. Assim, guerra de faca é uma guerra muito dolorosa, entendeu? Porque uma pessoa vem, ela corta um braço seu, entendeu? Pensa isso. Muito melhor você tomar 100 tiros de metralhadora e morrer rapidinho. Então, você entende? É uma coisa muito horrível esse tipo de coisa. Então, guerras urbanas têm isso, elas têm essa coisa, elas são traumatizantes demais, entre outras coisas, por causa disso. Então, armas autônomas trazem essa promessa. E a terceira razão é que a terceira razão é muito engraçada, muito interessante, assim. As armas autônomas, elas vêm responder a um problema de hackeamento. Olha que coisa louca. E eu vou explicar como é esse problema. Então, na metade de 2023, a Ucrânia estava preparando uma grande reação em relação à Rússia. Todo mundo estava falando que essa é a reação ucraniana e tudo mais. E a reação começou um pouco atrasada. Na verdade, ela estava sendo gestada já em maio e tal, e no meio do ano de 2023 ela estava totalmente para começar. Ela foi atrasando, mas uma hora ela começou. E a primeira parte de 2024 foi toda tomada pela suposta reação ucraniana. O que aconteceu durante a reação ucraniana? Aconteceu que a Ucrânia perdeu o território, não ganhou. Ela começou ganhando um pouco, mas ela se deu mal. Por que a Ucrânia se deu mal? Então o debate é profundo, a guerra da Ucrânia é uma guerra, a invasão da Ucrânia, vamos botar pingo nos is, né? A invasão da Ucrânia. Ela é toda baseada em trincheiras, então guerras de trincheira, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. São guerras difíceis de você se movimentar porque tem muita mina, né? Todo mundo põe mina e a trincheira, então quando você chega perto da trincheira tem um cara que sobe com uma metralhadora para te atirar e tem um monte de mina para explodir você, seu tanque de guerra, o que você quiser. Então é muito complicado você avançar em guerras de trincheira. Então tem esse aspecto, mas tem um outro aspecto que é muito importante, que é que os russos são os mega hackers. E os drones são pilotados, são igual aviãozinho de controle remoto. Então vinha um aviãozinho de controle remoto para fazer tanto surveillance, vigilância, quanto para atirar, né, sobre as trincheiras e tal. E o que acontecia é que os embaralhadores de sinais russos embaralhavam o sinal do drone, o drone perdia capacidade e não conseguia atacar. Então, ou seja, o hackeamento teve um papel tão importante
na guerra da Ucrânia, que é capaz, é razoável se dizer que é um dos fatores relevantes na consolidação da vitória russa, que é iminente desde então. Em minha defesa, eu lembro que eu gravei um podcast com o professor Rock, ele é deputado, ele é papapá, mas ele é um especialista em geopolítica, e ele falava que a Ucrânia ganhou. Eu falei, os russos vão espancar, a Rússia vai ganhar. Eu lembro que levou bad press pra mim, assim, imprensa negativa, assim, fui no flow, o pessoal não gostou do que eu falei e tal, mas o que importa é o juízo da história, né? Não é o juízo das pessoas que ficam dando opinião ali no negócio que elas estão vendo naquele momento. E a história está mostrando que é isso, entendeu? A Rússia dominou essa guerra completamente. Então, os jammers de sinais, eles dificultam muito o uso de armas por controle remoto. Tanto que depois de 2024, a estratégia de uso de drones na invasão da Ucrânia mudou. Agora os drones são muito mais kamikaze. Eles vêm com uma rota pré-definida, eles têm algum nível de reconhecimento, mas é baixo, e eles explodem. O próprio drone explode. Ele não é mais um drone que vai lá, atira, faz todas aquelas coisas. A estratégia se tornou muito mais simples, com drones muito mais baratos. Olha que coisa engraçada. É como se a tecnologia tivesse andado para trás. E andou mesmo. Porque a tese de que você ia usar os drones e tal, ela para no embaralhador de sinais. Agora para pensar comigo. Drone autônomo, tem problema de embaralhamento de sinais? Claro que não. Ele já é autônomo. Você não precisa mandar sinal nenhum. Aí tá a importância absurda das armas autônomas. Porque se você tem uma arma que ela está sendo controlada à distância por um sinal, seja o protocolo que for, você sempre vai ter um embaralhador de sinais sendo desenvolvido para destruir seu sinal, e aquela arma não vai conseguir fazer as coisas que estão sendo esperadas dela. Portanto, eis aí a importância absolutamente prática da autonomia, sobretudo nesses domínios de guerras urbanas, onde as coisas são muito mais precisas. Entendeu? Eu preciso que o drone chegue naquela porta e atire, estoure a fechadura. Mas como é que eu vou controlar isso com o controle remoto? Você tem um mega embaralhador de sinais, que é tipo, pensa você falar em celular em prisão federal de segurança máxima. Você não consegue, o celular não liga. Não é no laboratório, lá onde no meu laboratório, você não consegue usar. Você faz o que você quiser lá, que você não usa o celular. Não sei que você tiver um celular de satélite. Então, não é tão complicado você embaralhar os sinais, entendeu? Você impedir a transmissão de sinais. E aí está a grande importância da autonomia. E as armas autônomas, então, fechando, aqui essa foi o argumento de que elas têm um papel para cumprir absurdo nas guerras. E aí vem a segunda coisa, porque que eu acho que as armas autônomas são o grande negócio, assim, a grande ameaça, por assim dizer, é que com armas autônomas o que a gente tem, sobretudo, é assimetria. Claro, entendeu? Você tem China, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, você tem Alemanha, que agora está começando a entrar no mundo das armas novamente. Você tem o Irã, você tem alguns, Irã menos, mas também você tem países que tem todo o incentivo do mundo para desenvolverem armas autônomas. E você tem os outros países que têm muito menos incentivos e mesmo capacidade de desenvolverem armas autônomas. E aí você começa a gerar uma assimetria bélica muito grande. E assimetrias em capacidade bélica, não é bélica, em capacity, elas não são tão estratégicas. Por exemplo, vamos pensar uma coisa. Por exemplo, crise dos mísseis em 1967. Por que a gente não teve a Terceira Guerra Mundial, né, quando os russos colocaram lançadores de foguete na Baía dos Porcos em Cuba? Você sabe? Por quê? Caralho, por que se eles jogam bomba nos Estados Unidos, os Estados Unidos imediatamente vão jogar bomba nuclear na Rússia? Essa a grande política da Guerra Fria é a chamada deterrence, que é a política do impedimento, que é assim, você tem submarinos nucleares das duas grandes potências circulando o mundo, bases espalhadas pelo mundo com foguetes nucleares, e elas não estão lá para tirar no outro e ganhar do outro, elas estão lá para, se o outro jogar, para o outro saber que se ele jogar uma bomba nuclear no seu país, imediatamente você vai jogar no dele, consequentemente você não joga. Quer dizer, curiosamente, até às vezes um erro, aliás, de um tipo de pacifismo é achar que não, quanto menos armas, melhor. Depende. É lógico que quanto menos armas, melhor. Mas tem que ser menos armas para todo mundo. Porque quando você tem muita assimetria, tipo o problema das armas autônomas,
Ué, mas se os países funcionam como se eles fossem psicopatas dentro de uma... Cada país só procura o seu próprio interesse e dane-se do outro, como é a realidade do mundo. Quando você tem mais assimetria, você tem mais chance de guerra e não menos chance de guerra. Você está entendendo? De disputas. Sim, e tal. O imperialismo bélico se torna muito mais vantajoso. Então o problema das armas autônomas é um problema sério por essa razão, que em última análise não é porque tem mais arma no mundo e tal. Não, é porque ele gera uma assimetria. E essa assimetria é perigosa. Isso não significa que eu acho que, por exemplo, o Brasil não deva, por exemplo, o PL 2320 da inteligência artificial bane o desenvolvimento de armas autônomas no Brasil. Curiosamente, sou contra. Acho um erro completo. Fala assim, mas como? Você acabou de fazer um discurso que as armas autônomas são o pior recurso para a humanidade. Justamente por isso. Entendeu? Porque, no final dos contos, a gente tem que modelar comportamentos globais à luz da teoria dos jogos, que não quer, que é um jeito chique de dizer o seguinte: a gente sempre tem que pensar não a partir do que é positivo internamente ou que está mais alinhado aos nossos juízos e aspirações e anseios morais, mas sim aquilo que é feito pelas contrapartes. Sim. E sistemicamente, se as contrapartes estão desenvolvendo armas autônomas, a gente vai criar uma lei que proíbe o desenvolvimento de armas autônomas aqui, a gente vai, no mínimo, se dar mal, porque a gente não vai vender armas autônomas para os caras. Porque o Brasil, por exemplo, tem Embraer, tem um monte de empresa que Taurus, o Brasil é forte de armas. Então, resumindo, eu sou completamente contra, inclusive acho só a favor de controle de armas no país, tudo mais, não tem nada a ver, isso zero desse papo, mas a gente não pode ser bobos e subestimar a importância das armas autônomas e do risco global representado, que significa e é um risco justamente dado por assimetrias, então você ficar na parte fraca da assimetria é uma completa estupidez. Esse é o ponto. Sobre a sua segunda pergunta, a inteligência artificial não pode acabar o mundo de forma nenhuma. Essa ideia, ela pressupõe a aquisição de um impulso intencional em sentido à destruição da humanidade. Esse impulso para destruir é um impulso qual que é a base, né? É uma espécie querendo eliminar a outra. E a tese é que você vai aumentando a complexidade da inteligência artificial e ela vai ganhando sofisticação e uma hora ela quer dominar o mundo e se revela. Mas é mais uma dessas teses burras que tem tanta por aí, entendeu? E às vezes tem muita tese burra falada por gente que supostamente é inteligente. Mas por que ela é burrice? Porque é o seguinte, olha só, se você pensar numa bactéria, bactérias e vírus são os maiores eliminadores de todo o planeta. Então, onde mais tem eliminação? Uma bactéria eliminando uma outra bactéria, eliminando uma alga, eliminando não sei o que, vírus pra caramba, entendeu? E aí você vai aumentando a complexidade dos organismos. Então você vai, por exemplo, para os organismos, eles são procariontes, tá? Você vai para os eucariontes, então eles têm núcleo organizado, citoplasma, e aí você vai olhando os eucariontes, disputa evolucionária com eliminação igualmente. Se aumenta, cria organismos estruturados com sistema nervoso e tal, insetos, eliminação também, competição e eliminação, mamíferos. Ou seja, ao longo de toda a filogenia, há uma independência completa entre complexidade e impulso à eliminação das outras espécies. Então, por que a inteligência artificial funcionaria sob um paradigma diferente? Seria o único caso em que foi a complexidade que levou o impulso à eliminação. Na natureza, não tem, as coisas são completamente independentes. As pessoas não... isso que me incomoda às vezes. Assim, eu vejo um perigo em alguns intelectuais que não pensam, porque você é obrigado a pensar quando você é intelectual. Não deveria ser, né? Já tem uma multa pra falar merda. Brincadeira, gente. Então, há essa independência das duas coisas. E olha só que interessante. Existe um driver do impulso à eliminação de outra espécie. E qual que é esse driver? É a transmissão genômica. Veja, o fenótipo, ele é como um invólucro transitório para o genoma que corta através das gerações como se ele fosse um ser atemporal. Todo mundo quer buscar a imortalidade e tal, ou eu quero sobreviver para além do meu corpo. Pô, se você tem filhos, já sobreviveu, e não é por uma questão simbólica. É porque, por mais que a gente tenha consciência e tudo mais, a gente é só vetor de transmissão de uma coisa que ela... É como se ela infestasse a gente com um programa, na maneira como o Richard Dawkins coloca muito bem, e esse programa faz a gente querer fazer coisas, entre elas proteger a nossa vida, etc., para transmitir esse genoma. E quando você transmite
todos os seres que fazem transmissão genômica ou RNA como vírus, que são, por definição, tudo que é vida, vai atacar ou vai criar recursos para eliminação de uma espécie competitiva quando essa espécie ameaça eliminar essa própria espécie. Entende? Então, como é que a gente faz para ter uma... Ah, mas eu quero ter uma inteligência artificial que vai acabar com a humanidade. Eu tô louco para ter isso. Ótimo. Mas então você não tem que simplesmente aumentar a complexidade do cérebro da inteligência artificial, da rede neural. O que você tem que fazer é criar uma inteligência artificial que se replique e que tenha um impulso à replicação que é como o do genoma. Em outras palavras, tem que inventar a vida. E aí não é mais artificial, é natural. Faz todo sentido. Sim, todo sim. sentido. Eu sei. Bom, finalizando já, porque já são 11 horas, né? As perguntas do chat... Podemos pode um fazer? pouquinho. Tá, mas eu tinha uma pergunta antes para fazer, que muda completamente de assunto, né? Tá ótimo. A gente fala um pouco sobre neurociência, né? Porque o suicídio é uma das coisas mais antinaturais que o ser humano é capaz de realizar, na minha concepção, porque toda a vida é planejada para sobrevivência. E mesmo assim, a emoção da pessoa, a mente da pessoa pode estar trabalhando de uma forma para ela cogitar o suicídio e praticar o suicídio por qualquer motivo que seja. O que você diria para alguém que está pensando em se matar? Uau! Olha só. Se a gente está falando da sua audiência que está escutando e está pensando nesse tema, a fala é óbvia. Vale a pena você procurar um psiquiatra imediatamente. Porque tem muita gente que pensa em se matar, não se mata e depois, anos à frente, olha para aquilo e fala: meu Deus, que cagada que eu ia fazer, olha como tá bom aqui. Você fala: mas minha vida era um inferno, eu estava em depressão há 5 anos, mas não tô mais. Então, a coisa mais fundamental é você buscar um psiquiatra rapidamente, porque eu não vou discutir se tem vida depois da morte, tá? Ou qualquer coisa do gênero, eu sei lá. Quem sou eu para saber, né? Mas eu sei que outra vida igual essa daqui, por definição, não tem como você ter. Então, talvez não seja uma boa ideia. Não necessariamente não é, mas é sugestivo que não seja. Entende? Ponto. Não seja idiota. Nesse sentido de assumir uma coisa que você, a posteriori, poderia olhar e falar: nossa, foi a pior decisão que eu poderia ter. E como a gente vê muitas vezes essa pior decisão que eu poderia ter? Em pessoas, através do relato de pessoas que tentaram se suicidar e deu errado. Porque muitas vezes pessoas tentam se suicidar e dá errado, e isso deixa sequelas grandes. Na verdade, todas as vezes deixa sequelas. Porque as sequelas também são do ponto de vista da relação consigo mesmo, consigo mesma. Poxa, eu fui capaz de fazer uma coisa que... Então, até a tentativa de suicídio, ela é uma má ideia. Assim, em geral. Então eu acho que se esse tipo de impulso vem à tona, é fundamental você buscar uma ajuda médica rapidamente. E é isso, assim, direto no psiquiatra. Não vai fazer qualquer outra coisa. Eu acho que o acompanhamento psicológico é super importante. Então, não, mas você deve procurar um psiquiatra, porque essa é uma questão que, do ponto de vista epistemológico, dos campos do conhecimento, ela é uma questão que está no domínio da vida, do biológico, da preservação da homeostase do corpo, e muitas vezes esse impulso ele emerge de desbalanços neuroquímicos que produzem uma angústia, uma dor e uma perda de vitalidade tão grandes que dão a sensação de que vale a pena fazer qualquer coisa para interrompê-los. Então, antes de você achar que você precisa fazer essa coisa, testa uma abordagem pró-vida, que o que as estatísticas mostram é que em 100% dos casos, simplesmente, você vai dizer que essa foi a melhor opção para você. Dito isso, eu sou 100% a favor
da possibilidade das pessoas fazerem o que é chamado de suicídio assistido. O sujeito tem uma doença incurável ou não está mais a fim de viver. E aí decide ir e morrer. É muito diferente de você ter uma dor que você não... Que você, sabe, eu tenho 27 anos, uma mega depressão, minha vida tá uma merda, eu quero me suicidar. Essa em geral é uma má ideia. Mas tem muita gente que tem um câncer terminal ou que tem uma doença neurodegenerativa num nível muito avançado, tem 80 anos de idade e tá a fim de morrer. Eu não acho que isso deveria ser crime no Brasil. Há uma tendência mundial de descriminalizar o suicídio assistido. Eu acho que ela é muito sadia. Muita gente que tem grana vai fazer isso na Suíça, vai fazer isso onde for. Personalidades importantes já fizeram suicídio assistido. Personalidades que não tinham nenhum indício de qualquer doença psiquiátrica, qualquer coisa do gênero. Eu não acho que Deus vai mandar para o inferno, até porque eu também nem sei se existe Deus, mas se existisse, eu acho que seria um contrassenso imaginar que isso é uma interrupção da vida no sentido mais... que isso é exatamente... Isso é o que, o que seria considerado... Isso é a interrupção suicida da vida... entendido nas escrituras. Não, isso aqui é uma outra coisa. As pessoas vivem até 80, 90, 100 anos de idade hoje em dia, 110 anos de idade às vezes hoje em dia, é uma outra coisa, e talvez não faça tanta diferença você morrer com 102 anos ou 107 anos e você está todo ferrado e tal, e você já cumpriu uma missão. Então eu não acho que tem problema, não vejo nada de moral. Eu falei isso aqui brincando, mas assim, não vejo nada de moralmente recriminável. E eu acho que seria um grande avanço humanitário que o Brasil trouxesse essa discussão não sobre uma chave moralista, careta, dogmática, porque a minha religião não deixa, a sua religião não deixa, você não precisa fazer. Mas eu acho que tem muita gente que optaria por fazer isso, como a gente vê em países em que o suicídio assistido é permitido, que é uma coisa, lembrando, que precisa acontecer nessas condições. Não é para... Você precisa de uma autorização judicial, não é uma coisa que você vai lá, eu só tenho 27 anos, eu quero... Não. É uma coisa, eu tenho 95 anos, um câncer avançado e com metástase, eu tenho filhos, netos, um legado, ou não tenho problema, não importa, chegou o meu momento, eu não preciso fazer assim com ele, passar mais um ano fazendo assim, esticando esse chiclete, eu posso simplesmente deixá-lo sair da minha boca e já era. Então essa é a minha visão sobre o suicídio. Maravilha.